Bom, gente, boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Márcio. Com 16 anos, fui atraído pelo proibido, né? Isso é bem comum entre os adolescentes. Tudo que não pode, a gente quer lá e tocar, né? Nessa época, minha família não era cristã, minha mãe estava começando. E então a nossa base era uma família religiosa, mas não dentro dos padrões cristãos, né? Ninguém fazia nada de errado, porém acho que também ninguém fazia tudo tão certo como hoje fazem, né? E isso fez com que eu viesse a ser atraído para as coisas do mundo, e a coisa foi de mal a pior, né? Fiquei 17 anos nas drogas, dos 16 aos 33 anos. O diabo tentou por várias vezes me matar, me prender, né, por longas datas. Deus foi muito bom comigo, que conheci o cárcere, porém nenhuma das vezes que eu fui preso Deus permitiu que eu fosse condenado, mesmo sendo apontado como o culpado. O juiz ia lá e batia o martelo e falava: vai embora, né, depois de alguns meses, né? Então Deus, ele tem se mostrado muito bom, mesmo quando eu estava no mundo errado, ele já se mostrava muito bom comigo. E isso durou 17 anos, né? Nos 6 últimos anos eu me envolvi com o crack. Aí fui parar 40 dias na Cracolândia, sem tomar banho, sem dar sinal de vida para a família, nada. Nessa época minha mãe já era cristã, e uma verdadeira cristã, né? Ela jejuou o jantar durante 6 anos pela minha vida. Ninguém sabia o porquê que ela não jantava mais em casa. Ela fazia janta lá, toda uma janta maravilhosa, né? Comida da mamãe. Mas ela se trancava dentro do quarto e ia orar. E a família se reunia ali e jantava, e a gente não sabia por que a Dona Maria não estava jantando mais. Era por causa da minha vida, que ela falou com Deus que só voltaria a comer na janta depois que Deus trouxesse o filho dela de volta. E graças a Deus trouxe, né? E esses 17 anos aí me trouxe uma experiência muito grande no mundo das drogas e no mundo espiritual também, porque conheço várias pessoas que estão na Cracolândia, que quando abre a boca para falar do Evangelho, sabe muito mais do que muitos pastores, porém não vive. Então saber, né, é uma coisa, e viver completamente diferente. Mas Deus já estava me usando ali naquele meio, e eu já estava percebendo que ali existem pessoas muito boas. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, depois de 40 dias na Cracolândia, que eu já tinha abandonado tudo, o diabo já tinha colocado no meu ouvido que eu já não podia mais, que eu tinha que sair fora da minha casa, da família, e ir morar nas ruas mesmo. E um padrão de vida legal, e eu estava abandonando tudo aquilo por causa do crack. E num belo dia, meio-dia, eu sentado lá na Praça da Sé, lá já tinha acabado tudo, já tinha vendido a moto, já tinha vendido o carro da família, tinha trocado o terreno pelo crack. Estava bem ruim mesmo, né? Não tinha nem moeda para pagar a passagem para vir embora. Aí eu sentado ali meio-dia na estação ali, foi como se fosse uma voz falando assim: pode ir embora. E eu saí andando. Eu lembro que eu coloquei os meus pés debaixo do banco do trem assim, para esconder, porque eu estava com chinelo de uma cor, outra de outra, um 40 e outro 35, então aquela loucura, né? E eu fico com vergonha falando para Deus: Deus, não deixa ninguém me ver até em casa. E realmente eu atravessei Jandira de a pé ali, eu conheço todo mundo e ninguém me viu. Era 1h da tarde, parecia que Deus esvaziou as ruas para ninguém me ver naquela situação, que era uma vergonha, né? Com certeza, para mim. E quando eu entrei dentro de casa, meus pais choraram muito, viram eu naquela situação. E eu decidi, depois de 3 meses trancado dentro do meu quarto, só saía para o quarto para comer, tomar banho, e entrava para dentro do quarto de novo. E um belo dia eu saí de casa e fui para uma igreja. Falei assim: eu vou procurar uma igreja, eu vou entrar dentro de uma igreja e vou procurar ajuda em Deus. E quando eu entrei dentro dessa igreja lá no Brás, no meio do culto, eu entrei assim, escutei uma voz falando que o sofrimento tinha acabado. A partir daquele momento o sofrimento tinha acabado. E eu não entendia muito aquilo ainda, que era tudo muito novo para mim. Eu estava super magro, debilitado, que eu olhava para o meu rosto, eu sabia que eu era um usuário de crack. Não tinha como olhar e não ver a imperfeição na face. E aí eu saí para fumar um cigarro. Quando eu tentei fumar um cigarro, eu engasguei com a fumaça. Eu não consegui tragar aquele cigarro. Foi ali que eu senti que eu estava liberto. E de lá para cá, hoje faz 4 anos, né, que foi em fevereiro de 2011. Faz 4 anos que eu não toco mais em nada
vício, cigarro, álcool, droga, nada. Em 2 anos que eu estava na igreja, eu montei um grupo de evangelização e comecei a sair nas Cracolândia para evangelizar, e descobri que Deus tinha me dado um dom e uma coragem, intrepidez ao falar o nome do Senhor para aqueles meninos que estavam ali, audácia principalmente, porque entrar dentro de uma Cracolândia para mim é como se eu estivesse entrando dentro da minha casa. Eu tenho paz, eu não tenho medo de conversar com o usuário. Deus colocou um pensamento em mim, o que está em mim é inúmeras vezes mais forte do que está nele. Então Deus não vai permitir nada de mal ali, né? Então eu entro tranquilo, evangelizo, e Deus foi me dando um poder de persuasão, de falar para aquele cara que ele tem uma saída, que existe uma saída, e Deus tem me dado êxito nesse trabalho. Não é fácil tirar uma pessoa do fundo do poço, do crack, e graças a Deus o que está saindo da minha boca está surgindo efeito naquelas vidas, né? Há 6 meses Deus me deu uma casa de recuperação, uma chácara bem aconchegante ali em Biúna, né? Eu aluguei essa chácara, trabalhava numa empresa, na Vivo, né? Depois que eu saí das drogas, Deus me preparou um trabalho lá. Como eu não era formado em nada, porque foram 17 anos se formando no mundo das drogas, então todas as faculdades que eu entrava, eu não finalizava. Quando eu entrei nessa empresa, sem curso, sem profissão nenhuma, entrei como operador de telemarketing. Com 3 meses fui supervisor, com 6 meses virei coordenador, virei chefe de universitários, não estava entendendo nada que Deus estava fazendo comigo dentro daquela empresa. E saí dela em 2014 pedindo para ser mandado embora, porque eu tinha um outro projeto de vida. Deus tinha me colocado à frente de um trabalho onde eu tinha que estar 100% focado nele. É claro que os meus diretores, né, os 2 diretores que gostavam muito de mim, falou que eu estava ficando louco, porque se eu estivesse fazendo isso, eu tinha que ter um bom salário para manter essas pessoas. Eu falei, não, o salário vai vir de Deus, eu não posso, eu trabalho 15 horas dentro dessa empresa, não dá para fazer as 2 coisas. Então eu estou me desligando do mundo a partir de hoje. Foi uma decisão super simples para mim. Não sei explicar, porque tem gente que acha loucura. Até cristão mesmo, meus amigos que é obreiro lá, falou que isso é loucura. Mas acho que eles não entenderam bem o propósito que Deus tinha na minha vida, né? Então essa preparação de 17 anos foi para exatamente ser colocado aonde eu estou hoje. Cuidando de vidas, e aquelas vidas que até mesmo algumas igrejas não se lembra que existe, né? Infelizmente tem pessoas que, né, pregam o evangelho 30 anos e não se lembra que tem um irmão ali jogado ali. É claro que é necessário ter uma preparação, sim, para falar com esse tipo de pessoas que estão passando por essa situação hoje. Então eu larguei desse trabalho e estou focado 100% nessa clínica. Hoje é uma casa de recuperação ali em Biúna. O projeto é que ela venha a ser 100% gratuito, né? Eu não tinha condições nenhuma de ter, eu tinha um sonho de ter uma moto grande, eu tinha comprado essa moto com o salário da Vivo, e eu vendi essa moto para alugar esse espaço, né? É uma chácara bem legal, e Deus me deu ela com toda imobiliada, todas as camas, fogão, geladeira. Então tudo que eu ia ter que gastar, eu não tive que gastar. Creio eu que foi mais um milagre, né? Pelo preço que ela se encontra na minha mão hoje, então foi mais um milagre, porque seria um preço bem maior do que eu estou pagando hoje. Então o próprio dono se comoveu com o trabalho e me deu ela bem abaixo do preço. Então nós estamos trabalhando com moradores de rua. Hoje eu tenho 17 internos lá, 4 têm família e 13 não têm. São pessoas tiradas mesmo debaixo do viaduto, pessoas que estavam sendo mordidos por ratos. Eu tenho um rapaz que chegou lá faltando um pedaço do dedo, porque o rato tinha comido, e ele fumando crack ali incansavelmente, nem se deu conta que tinha um bicho mordendo o pé dele, né? É nessa situação mesmo que o crack deixa o ser humano. E assim, o testemunho também é para que venha edificar a vida dos irmãos, a entender o que realmente nós estamos fazendo no reino de Deus, né? Porque cuidar da minha família é muito fácil. Aliás, acho que até é obrigação cuidar da família. Não é só obrigação de crente, é obrigação de qualquer pessoa. Você vê, macumbeiro cuida muito bem dessa família. Os filhos das trevas cuidam muito bem da família. Quando se fala de amar ao próximo, é amar o próximo, mas é aquele próximo que está distante dos reinos do Senhor. Eu notei que a Trindade é isso. Eu notei que o que vocês me ensinaram ontem e hoje é exatamente isso. E
Então é esse o recado. Hoje nós estamos funcionando com muita dificuldade, temos, é claro, porque a gente se deixou de tudo, né, das coisas do mundo, para fazer somente a obra. Isso não é uma escolha minha. Se eu falar para você que foi eu que escolhi isso, há um dia cuidar de drogados é mentira, que eu nunca pensei nisso. Tanto é que eu criticava muito quem usava crack, porque até meus 26 anos eu nunca tinha relado numa pedra de crack, apesar de estar usando cocaína, maconha, todo tipo de droga. Mas eu criticava muito aquelas pessoas que se entregavam totalmente à droga, né? E talvez se eu não tivesse conhecido o crack, eu estaria na cocaína até hoje. Então Deus sabe, né? Tocar as coisas me fez eu conhecer o submundo bem a fundo, onde já não tinha mais aonde cavar, né? E para me tirar dessa situação. Então trabalhamos com essas pessoas. Creio que todos aqui têm algum conhecido ou alguém da família que está envolvido com drogas, né? Então qualquer tipo de pergunta que queira fazer, ou qualquer visita que queiram que a gente faça também, para a gente ir lá falar com o jovem, com a pessoa que está passando por isso, Deus tem usado a gente grandemente nessa área, tá? Hoje a nossa necessidade, que nem o Sr. Pedro falou, fala um pouco da necessidade também. Eu não ia falar sobre isso, né? Ia deixar na mão do Senhor. Antes de ontem eu tive no centro de São Paulo, que eu tenho 2 amigas, elas são psicólogas, só que são cristãs, porque a casa ela é totalmente voltada para o Evangelho, né? Nós só acreditamos naquilo que libertou a pessoa que está à frente do trabalho, que é o evangelismo na vida daquela pessoa. Então essas 2 moças, na sexta, me chamaram lá em São Paulo, no apartamento delas. Eu fui lá e elas falaram: Márcio, você teve fé para abrir, sem ter condições nenhuma você abriu. Hoje você está com 17 vidas lá, e aquilo está virando uma panela de pressão. Você precisa de um líder lá, e o líder é um pastor que nós estamos conversando muito com ele, para ele ir morar lá dentro, né? Que é um pastor também que tem um chamado nesse nível. E o projeto é colocar ele o mais rápido possível dentro dessa casa, para ter uma cobertura espiritual, porque assim que eu saio, ou assim que ele sai lá de dentro, porque ele trabalha e eu fico correndo atrás de levantar todo mês 10 mil reais para pagar toda a dívida da casa, e Deus tem honrado grandemente, né? Eu não sei de onde vem esse dinheiro, mas Deus todo mês ele vem nos entregando o valor correto para a gente estar pagando todas as dívidas da casa. Mas esse mês eu vou estar tomando uma decisão de colocar um pastor morando lá dentro dessa casa, para estar cuidando dessas vidas. E abrindo mais vagas também, porque é um espaço que hoje cabe 30 pessoas, eu não posso colocar mais ninguém, devido a não ter uma estrutura paternal lá dentro, né? Aquela pessoa que vai cuidar deles, né? Com um pulso forte. Esse rapaz, ele já cuida de moradores de rua, porém ele tem um salário da prefeitura, e eu não posso tirar ele para não pagar nada. Então a nossa necessidade hoje é de manter um pastor lá dentro, com um salário, para ele estar cuidando dessas pessoas. E como eu disse, o sonho é de ser social. Então se alguém tem alguma pessoa na condição de se internar, não precisa perguntar o preço, porque eu já abri as portas. Eu já não quero saber se a família tem condições de pagar ou não. Eu quero saber que aquela vida vai receber o que eu recebi de Deus, entendeu? Então uma vez que ela acreditar no que eu acreditei um dia, o crack some dela como se nada tivesse acontecido na vida dela, né? Uma droga que parecia ser a morte, quando você aceita Deus, ela te transforma. Não tem mais aquela sensação de que, poxa, parecia que eu ia morrer naquilo. Tudo indicava que eu ia morrer naquilo. E uma vez que eu aceitei, hoje parece que eu nunca fumei aquilo, né? Eu posso ver na minha frente que eu não sinto nem nojo, não sinto nada. É como se fosse uma pedra na rua, caída. E foi muito triste aquilo. Parecia que ia ser o fim, e Jesus entrou e nos libertou de tudo isso. Então assim, para a honra e glória do Senhor, eu já estou liberto, e fazendo esse trabalho aí, essa trindade que eu tenho aprendido um pouquinho. Amém?